Olá! Nosso Papo Surpreende hoje está mesmo sensacional. Nós estamos com a gerente de programas da ONU Mulheres no Brasil, Ana Carolina Querino. A ONU Mulheres foi criada em 2010. E aí, bom, primeiro é um prazer enorme tê-la conosco. Nós estamos no mês da consciência negra, estamos com uma recém-lançada campanha sobre vidas negras e vamos falar então sobre essa questão da mulher negra afrodescendente, que não é uma questão só brasileira, é uma questão que está no mundo inteiro. Então vamos começar primeiro com a criação da ONU Mulheres. Bom, a ONU Mulheres é a entidade das Nações Unidas responsável pela igualdade de gênero e empoderamento das mulheres. Foi criada em 2010 dentro do processo de reforma do sistema ONU, né? Então havia antes 4 instituições que cuidavam do tema de igualdade de gênero, seus mandatos foram unidos, revisitados, dando origem a essa organização que é uma demanda antiga, inclusive dos movimentos de mulheres no mundo. Então, esse movimento começou em 2001 com aquele programa, com toda aquela reunião em Durban, é isso? Na verdade, são coisas diferentes. Que andam em paralelo. Assim, o processo de Durban, ele é um processo da ONU, faz parte do ciclo de conferências da ONU de uma forma mais ampla. Foi a 3ª conferência pelo fim da discriminação racial, exatamente, xenofobia, todas. Exatamente, intolerâncias correlatas. E naquela época nós nos envolvemos muito enquanto Unifem ainda, né, que era o Fundo das Nações Unidas para a promoção da igualdade de gênero, apoiando as mulheres negras para posicionar a especificidade das mulheres negras dentro dessa discussão de racismo, discriminação racial e intolerâncias correlatas. Desse tempo para cá, nós vamos colocar de 2001 para cá, o que mudou, o que melhorou, em especial no Brasil? Agora vamos trazer esse problema ao Brasil. O que melhorou? Várias políticas, acho que é bom começar um pouco antes, assim, da década de 90, quando o Estado brasileiro reconheceu a existência do racismo no país, né? Então, esse foi um grande passo, e a partir desse passo, iniciativas governamentais começaram a ser pensadas e incluídas na agenda pública, né? Então, ações específicas de reparação e de promoção da equidade e igualdade de oportunidades para a população negra. O Brasil se envolveu de forma muito ativa no processo preparatório da Conferência de Durban, recebeu aqui duas conferências regionais, né, relativas ao processo de Durban, tanto de monitoramento da implementação, quanto depois da revisão, né, que aconteceu em 2009. Então, o país ele tem sido muito ativo na inclusão e adoção de ações para a população negra. Então, temos aí, desde 2001 para cá, um processo acelerado de reconhecimento, né, de autoidentificação da população como negra, né, pretos e pardos. E isso vem muito em função também da ação do movimento social, do movimento negro brasileiro. Era isso que eu gostaria de saber. Quer dizer, essa modificação ela vem sendo feita a partir do momento que a população, diga-se, no Brasil, a maioria da população é negra e é tratada como minoria. É uma coisa... é disparate, porque não há como você ter uma maioria negra e ser tratado como minoria. Mas a partir, então, de tudo isso é que o movimento veio e trouxe essa força e está fazendo essa modificação. Mas, efetivamente, já existe, porque hoje as mulheres negras são completamente discriminadas, o mercado de trabalho é fechado, é difícil, elas são as mais tributadas. Há um próprio sociólogo, filósofo, Silvio Almeida, ele fala muito sobre o racismo estrutural. Então, assim, eu gostaria de
entender um pouco mais sobre o que os organismos brasileiros estão fazendo, porque a própria população nem tem conhecimento de que tudo isso está acontecendo. O primeiro elemento importante a destacar é o papel do movimento social negro, que vem desde a década de 70, colocando o tema, assim, quando começaram a entrar na academia, de estudar o tema, dar visibilidade para o tema, discutir. Então, a gente tem hoje uma proporção de 54% de população negra, porque lá no censo de 90, o movimento trouxe uma campanha Não Deixe Sua Cor Passar em Branco, então aí começa a trazer uma conscientização para a população em geral, né, do que é da sua identidade mesmo, né? E a partir daí que vem também, que traz essa pressão para o Estado, que o Estado reconhece, a ONU como organismo internacional, ela vem discutindo o tema está na sua agenda, está na Carta das Nações Unidas, né? A Carta Fundacional, tem a CERD, que é a Convenção Internacional de Eliminação da Discriminação Racial, depois o Plano de Ação de Durban, que veio da conferência, né? Então foram feitas 3 conferências. Existe uma plataforma internacional acordada pelos Estados-membros da ONU em relação ao enfrentamento ao racismo. Então, a gente tem essa evolução no quantitativo. Você ressaltou esse tema da minoria, né? Porque é tratado ainda como uma minoria, justamente pela forma como o racismo estrutura a sociedade brasileira. E por que fala que é o estruturante? Porque se formos analisar todos os indicadores socioeconômicos, a população negra e as mulheres negras, de uma forma mais específica, né, porque junta racismo e sexismo, vislumbra os piores indicadores, né? Então, seja de mercado de trabalho, são maioria nos postos informais de trabalho, naqueles com maiores déficits de trabalho decente, são maioria entre a população desempregada. Então, pegando ONU Mulheres, junto com o IPEA e a SPM, elabora uma série histórica, né, chamada Retrato da Desigualdade de Gênero e Raça. Se pegar essa série histórica, invariavelmente, homem branco tem a menor taxa de desemprego, ali em torno de 5%, as mulheres negras 12%. Então você vê que tem uma disparidade muito grande. Se for comparar, a gente sabe que existe uma desigualdade salarial entre homens e mulheres, né, que é um dado mais... Isso em termos de gênero. Agora, em termos de racial, é maior, não é? Assim, é só para fazer essa comparação. Se pegar homem branco, a proporção de salário de uma mulher negra em relação ao homem branco está ali em torno de 40%. Então, é por isso que a gente vai dizendo que vai estruturando, né? Se pegar entre as mulheres, a diversidade das mulheres, e o dado de violência, né, de assassinato de mulheres. Justamente, esse é um assunto muito específico, que a cada 3 assassinatos, 2 serão de negros. E dentro de todo esse universo, as mulheres negras são as que mais sofrem abusos sexuais, assassinatos, feminicídio o tempo quase que integral. Então, essa política, como é que vocês estão tratando dessa modificação? A gente traz, vou falar, a gente tem ontem o Sistema ONU no Brasil lançou, né, a campanha Vidas Negras, justamente para chamar a atenção desse fenômeno, né, da maior vitimização da juventude negra. E é uma vitimização que a gente vê no quantitativo maior entre os homens jovens negros, né? Então, a cada 22 minutos, 23 minutos, um jovem negro é assassinado no país. Estávamos conversando anteriormente, né, sobre os dados que até 2025 serão mais de 184 mil vidas negras perdidas. Entre 18 e 29 anos. Exatamente. Então, por ano são 23 mil. O último dado de genocídio oficial, reconhecido, né, como uma situação de genocídio durante uma guerra, morreram um pouco mais de 8 mil. Então, você tem essa dimensão do que representa esse quantitativo de jovens negros assassinados de forma brutal anualmente no país. Então, se a gente não chamar atenção para o fato e para o que está na raiz desse fato,
que é justamente o racismo, a discriminação racial, que leva à falta de oportunidades e que leva também a uma filtragem racial, né? O que é a filtragem racial? É você olhar de forma diferente jovens brancos e negros. Se tem um grupo formado por jovens brancos e jovens negros que está ali andando na rua, certamente, com muita frequência, a gente vê que o jovem negro ele é abordado, ele vai ser abordado. Então, e isso independe de classe social. Um jovem negro da periferia, ele tem uma abordagem, enfim, muitos morrem, né? Muitos morrem. A maior parte, inclusive, de abordagens, o que nós vemos, infelizmente, em páginas policiais, é que muitos jovens negros são mortos sem ter nenhum problema de criminalidade. Ou seja, é um racismo que está estruturado e que precisa ser desconstruído. Exatamente, exatamente. Mas só queria chamar atenção para esse fato, porque não basta que a gente diferencie o social do racial. Porque um jovem negro de classe média alta, ele também vai sofrer essas abordagens. A gente viu diversos exemplos lá, né, assim, que ganharam a mídia e que foram, enfim, ganharam uma repercussão daquele menino negro adotado por uma família branca que estava numa concessionária, né, de luxo. Até falamos a filha daqueles atores. Exatamente. Então, assim, o negro, ele experiencia o racismo independente da sua classe social. E quanto mais alto o seu grau de estudos, a sua inserção no mercado de trabalho, nos espaços de poder e decisão, mais evidente fica essa vivência do racismo. Então, ela não se trata de uma questão social. Quer dizer, a questão não é social, ela começa no racismo, ela passa para a questão social, econômica e daí todas as outras questões a partir, então, dessa questão do racismo em si. Exatamente, porque o racismo ele limita suas oportunidades. Então, por exemplo, limita uma criança jovem negra que vive, sei lá, que vive numa periferia. Como ela não se vê na televisão, ela quase não se vê nos espaços de poder e decisão. Agora na universidade com as cotas já tem uma maior... Eu gostaria de continuar conversando com você das cotas. Nós vamos fazer um breve intervalo. Nós vamos para um intervalo, é rápido, você pode nos assistir no YouTube também. TV Suprem Brasília. Eu espero você. Então, nós estamos de volta com o nosso Papo Suprem, entrevistando a gerente da ONU Mulheres Brasil, Carolina Querino. Carolina, nós no bloco anterior nós estávamos falando sobre a questão da cota. As cotas foram criadas para uma minoria, só que o negro no Brasil não é minoria, é maioria. E ainda assim não conseguiu inserir o negro dentro do mercado de trabalho. Ele ainda continua, ele entra à universidade, mas ele não consegue se inserir ao mercado de trabalho. Como é que fica essa questão? Como é que vocês podem trabalhar tudo isso? Bom, essa questão ela vem sendo trabalhada tanto com a visibilização e desconstrução do racismo, né? A gente precisa nomear as coisas. Por que as cotas foram criadas? As cotas é uma das medidas de ação afirmativa que foram criadas justamente porque a população negra está alijada das oportunidades, né? Então, é uma forma de acelerar e reverter esse quadro. Então, os negros já entraram bastante nas universidades. A gente, na época que eu estudei na UNB e o que eu vejo agora quando vou, é uma universidade completamente diferente, muito mais colorida, muito mais viva, não só pelos negros, mas também pelos indígenas. E o que acontece muito é que, apesar de ter entrado nesse espaço, quando sai dali e vai para o mercado de trabalho, ainda não consegue se inserir de uma forma adequada. E, por um lado, você vê muitos empregadores falando que não encontram
mão de obra negra qualificada. Por outro, você tem o que não é verdade. Então tem, inclusive das cotas mesmo, tem esse mito de que vai reduzir a qualidade do ensino. A gente sabe que os alunos cotistas é preconceito. Isso é racismo. Exatamente. Então a gente sabe que os alunos cotistas, eles têm enxergam naquela oportunidade algo muito mais valioso e se esforçam muito mais, vêm de um ponto de partida anterior, mas aceleram e muitas vezes ou mantêm um nível de qualidade ou mesmo ultrapassam. A maior parte ultrapassa. A maior parte ultrapassa. A gente já tem vários estudos aí que comprovam isso, da Unicamp. As pessoas estão se debruçando sobre isso para justamente quebrar esse mito, né? É preciso quebrar esse mito. Agora, vamos voltar um pouquinho. Esse mito, ele começou no problema do tráfico transatlântico de escravos. E ele se perpetuou, em especial no Brasil. No mundo inteiro, obviamente, mas em especial no Brasil. E as mulheres negras, que eram utilizadas como ferramentas para embranquecer a população, porque foi isso que alguns cientistas políticos e sociólogos chegaram à conclusão, elas eram utilizadas como escravas brancas ou escravas negras para criar pessoas de cores mais claras. Chegou até aqui, é isso? Na verdade, o que a gente viu muito foram essas mulheres negras sendo estupradas, sem dúvida alguma. Então, assim, não necessariamente como um instrumento, mas essa miscigenação, ela se inicia a partir desse processo de violação e violência sexual, né? Então, o processo de embranquecimento, ele vem muito naquele racismo científico que identificava algumas qualidades superiores de inteligência e etc., que seria melhor para o desenvolvimento do país ter um país branco, não negro. Então, foi adotada ali uma política de embranquecimento. E dessa política de embranquecimento, ela reforça essa noção de que a população negra é menos capaz, então ela tem que ser dizimada. Então, você vê aí você dizima pela falta de oportunidades, pela não inserção, né? Porque você liberta os escravos que vieram nesse maior crime, né, da humanidade, que é o tráfico transatlântico, mas em vez de continuar usando aquela mão de obra para desempenhar aquele trabalho que ela estava especializada, traz toda uma população branca para cá, para substituir e embranquecer o país. E essa população, ela veio também com ações afirmativas. Então, hoje se fala muito contra cotas, contra ações afirmativas, mas essa população branca que veio... Também se utilizou. Ela se utilizou, porque ela veio... A viagem foi subsidiada, chegou aqui, recebeu treinamento, foi inserida, né? Algumas receberam pedaços de terra. Sim. Então, foram contratadas como trabalhadores assalariados. Tratamentos completamente distintos. E, ao mesmo tempo, naquele momento, foram adotadas políticas que a lei da vadiagem, enfim, e outro conjunto que, de fato, teve uma separação muito brusca e um isolamento muito brusco da população negra, né? Vamos voltar, então, ao tema mulher. O preconceito interseccional. Vamos falar sobre isso, porque o telespectador não entende o que é esse preconceito interseccional. Você poderia explicar um pouco? Bom, o preconceito interseccional, ele é justamente essa junção, né? Como uma mulher negra vivencia o racismo, como uma mulher negra vivencia o sexismo. A gente sabe que entre homens e mulheres existe uma desigualdade muito grande, né, em função do sexismo e da misoginia. E a gente sabe, e dos papéis sociais, né, que são atribuídos a homens e mulheres e tudo, e a gente sabe que tem todo esse contexto do racismo, né? Então a mulher negra, ela vivencia esses dois universos. Então, se é uma mulher negra lésbica, outro componente, se é uma mulher negra vivendo com HIV, outro componente, e por aí vai se somando. Esse somatório, que assim, não é um somatório, né, como a gente entende da matemática, mas que é algo que complexifica,
a inserção dessa mulher na sociedade, é isso que chamamos de preconceito de interseccionalidade, né? Então, mesmo entre as mulheres, existe uma grande desigualdade. Quer dizer, sendo mulheres, elas mesmas, tanto brancas, as brancas com as negras, fazendo um trabalho de preconceito racial, psicológico muito forte. Sim, porque isso também é o que caracteriza a nossa sociedade, né? Então, não é pelo fato de ser mulher e de viver as consequências negativas do sexismo que essa mulher não tem também introjetado o racismo. Então tem esse tratamento diferente também. Então vamos agora falar a nossa última parte agora em relação aos próximos 8 anos. A década dos trabalhos do programa Afrodescendentes, ela se encerra em 2025. Começou em 2015 e daqui para frente, quais são as perspectivas? O que vocês pretendem fazer? Porque o Brasil está tendo um papel fundamental em termos internacionais, em termos de orientação, como você mesma falou no início do programa. O que vai ser feito? Bom, o Brasil ele tem esse papel central, porque é um país de maioria negra, é o segundo país no mundo exatamente, com maior população negra, e é um país que tem a institucionalidade, né, de políticas públicas. Então ele realmente desempenhou um papel muito forte para a discussão e criação da década. O que se pode fazer? A década ela tem 3 temas centrais, que é desenvolvimento, reparação, justiça e desenvolvimento. Então, são os 3 pilares. São os 3 pilares, né? Reconhecimento, justiça e desenvolvimento. Então, dentro desses 3 pilares, existe um plano de trabalho que foi acordado globalmente. Mas a primeira coisa a ser feita é falar que existe a década. Que existe a década, do porquê que ela foi criada, que apesar dos diversos avanços, a gente ainda vive uma situação de discriminação muito latente, real na vida das pessoas, e que chama governo, ONU, sociedade civil, setor privado, a olhar para esse problema e acelerar as ações. Perfeito. E ela é implementada em um período concomitante à Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O princípio central da Agenda 2030 é não deixar ninguém para trás. Então, se a década não for revista e implementada de uma forma decidida por todos esses entes, a população negra vai ficar para trás. E a gente vai ter falhado, mais uma vez, na implementação de uma agenda de desenvolvimento. Então, é nesse sentido, assim, esse princípio de não deixar ninguém para trás, começando por quem está em situação de maior vulnerabilidade em função do racismo e do sexismo, que são as mulheres negras. Então, e agora para esse mês que nós estamos vivendo, que é o mês da consciência negra, o que você poderia falar em especial para as mulheres? Bom, em especial para as mulheres é isso, porque muitas vezes as mulheres elas não têm a consciência de que a situação árdua e difícil que vivenciam é em função desses 2 grandes fatores que estruturam a nossa sociedade, né, que é o racismo e o sexismo. Muitas adoecem inclusive mentalmente, adoecem câncer e outras... saúde. Em função dessas situações recorrentes de discriminação. Então, a principal mensagem o problema não está conosco, não está com as mulheres, não está com as mulheres negras especificamente. O problema é justamente essas estruturas e esses valores que não nos dizem respeito. Nós somos plenas, nós somos poderosas e nós temos... Bonitas, capazes... Somos cidadãs de direito. Então, não podemos fazer nada mais do que reivindicar o que nos é de direito. E você acha que hoje a mulher negra, ela já tem consciência de tudo isso que você está me dizendo e campanhas serão feitas com mais força para que ela tenha consciência disso? Muitas mulheres têm, sim, consciência disso.
Campanhas estão sendo feitas, a ONU Mulheres tem uma estratégia de advocacy político e de comunicação chamada Mulheres Negras Rumo a um Planeta 50-50, Isso. que é justamente a concretização de uma iniciativa que a ONU Mulheres tem globalmente, que é Rumo a um Planeta 50-50, que é justamente o que a gente tem essa agenda 2030, né, essa agenda dos ODS, que é até 2030, e esse desafio de não deixar ninguém para trás. A gente só não vai deixar ninguém para trás se a gente der visibilidade para as mulheres, né, nessa questão estruturante, e aqui no Brasil para as mulheres negras. Então, é uma ação da ONU Mulheres que trabalha, vem sendo desenvolvida, aprimorada e implementada em parceria com as organizações de mulheres negras no país. Então, ouvir quem está lá, né, na base, quem dialoga com as mulheres nas comunidades, no país, e trazer toda essa agenda de reivindicação e de demandas para comunicar, conciliando com a década e com a Agenda 2030. Então, esse é em poucas palavras, o espírito dessa estratégia. Então, e tudo começa por ter uma fala sincera, né? Ter uma fala sincera e ter uma fala aberta. Então, se fala em racismo, em sexismo, antes de se fechar e falar que é mimimi, né? Que é a moda agora falar que isso é mimimi. Se abrir para olhar para o lado e ver quantas pessoas negras tem do seu lado, que não estão limpando, que não estão nos bastidores, quantas pessoas negras você vê na televisão, quando você anda na rua, no avião, nos aeroportos. E ter onde coragem estão? de se ver negro. Porque hoje no Brasil, muitas pessoas falam, não, eu não sou negra, eu sou filha de brancos, mas nós sabemos que a população brasileira, ela toda tem o sangue negro nas veias. Então, é se ver negro para aumentar essa estatística e poder fazer um trabalho maior. Eu acho que, e não só se ver negro, sabe? Eu acho que tem também uma outra questão, que é de enxergar o negro como um cidadão de direitos. Com certeza. Que a gente tem nos Estados Unidos tem essa coisa, né, da gota de sangue, então se você tem uma gota de sangue negro, você é considerado negro. No Brasil a questão é mais do fenótipo, né? Então, quanto mais escura a sua pele, mais discriminado você é na sociedade. E por que é discriminado? Porque tem um outro lado que não tem essa consciência clara. Então, o convite é isso, é de ter essa consciência clara de que todos somos cidadãos, que todos temos direito, que todos devemos ser tratados com respeito e termos igualdade de oportunidades. Então, é só isso. Olha, foi ótimo conversar com você. Muito obrigada. Que essa campanha realmente tenha todo o sucesso, porque ela é de extrema necessidade. Sim, muito obrigada pela oportunidade, por esse bate-papo tão gostoso. Obrigada a você. Eu acabei de entrevistar Ana Carolina Querino, ela é gerente do programa ONU Mulheres no Brasil. E você também pode assistir o nosso programa no YouTube. Nosso endereço é TV Suprem Brasília. Até a próxima vez. Tchau!